Oi, gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre A Medium. A Medium é um filme de terror tailandês que foi lançado, nas terras gringas ano passado, em 2021. E eu sei que muita gente aqui do Brasil que tem canal que fala de filme, especialmente filme de terror, muita gente já viu esse filme e já falou sobre ele. Mas esse filme ainda não tinha sido lançado legalmente aqui no Brasil, né? Então provavelmente essas pessoas acabaram entrando em contato com o filme na internet. Que infelizmente, gente, não julgo esse pessoal de forma alguma, porque aqui no Brasil a distribuição é bem ruim. A gente tem vários filmes que ficam sendo adiados, sabe? Que lançam aqui no Brasil muito tempo depois de sair, em outras partes do mundo. Como, por exemplo, o filme X de terror, que eu quero muito, muito assistir. Vários canais já fizeram vídeo, mas eu não fiz ainda, gente, porque eu quero muito ter essa experiência no cinema, Então eu já digo pra vocês, quando esse filme chegar no cinema, eu vou assistir, vou fazer vídeo. Mas por enquanto que tá só na internet, eu não vou fazer, sabe? Porque eu realmente gosto de ir pro cinema. Vocês sabem que eu vou muito no cinema, Então eu prefiro esperar. Mas assim, não julgo quem viu antes. Mas, deixando isso de lado, a questão é que finalmente a Medium chegou legalmente aqui em terras brasileiras. O filme chegou no cinema, acho que foi na sexta-feira passada, Eu fui no dia mesmo que lançou. Normalmente os filmes aqui no Brasil, eles lançam na quinta-feira, mas na quinta-feira eu não achei nenhuma sessão desse filme, Só começava na sexta-feira. E assim, gente, é um filme que infelizmente parece estar flopando bastante. Eu acho, inclusive, que essa questão do filme já ter lançado na internet há muito tempo acaba piorando ainda mais o desempenho, Mas na minha sessão eu era a única pessoa na sala. Eu assisti esse filme sozinho. Isso é bem triste, pro desempenho do filme. Mas também, gente, eu confesso que foi divertido pra mim, foi interessante, porque é um filme que muita gente tava falando, Um filme super assustador, um dos mais assustadores da década, um dos mais assustadores dos últimos anos. Eu assisti sozinho no cinema, a gente não tinha ninguém comigo. Foi, assim, realmente tenso e intenso, mas eu confesso pra vocês que eu não costumo ter muito medo de filme de terror, não, sabe? Eu gosto desse do terror, porque eu gosto de falar sobre coisas sombrias, temas pesados, coisas violentas, coisas negativas. Eu gosto de explorar isso por meio da arte, como uma forma da gente meio que exorcizar os nossos demônios, sabe? Colocar pra fora os nossos medos, nossas angústias. Então, essa é a perspectiva do terror que eu gosto, Eu não costumo assistir filme de terror pra ter medo. Então, eu acabei não tendo medo. Mas eu acho que sim, gente, esse é um filme que ele é assustador, sabe? Porque ele tem aquela aura, assim, aquela coisa pesada, aquele clima intenso, que eu acho que é muito legal. Então, se você é uma pessoa que gosta de ver filme pra se assustar, eu acho que esse filme vai conseguir te assustar sim. Mas então, gente, sobre o que é A Medium? Basicamente, esse filme, ele é meio que um falso documentário, Ele é feito naquele formato, assim, de gravação e tudo mais, que a gente tem em filmes, como A Bruxa de Blair, REC e Atividade Paranormal, Eu sei que são 3 exemplos de filmes que algumas pessoas odeiam e outras amam. Eu tô no grupo que ama, sabe? Eu acho muito legal essa coisa assim de found footage, de falso documentário, daquele falso reality show. Eu acho interessante, Principalmente no gênero do terror. É uma coisa que eu gosto. E eu achei que esse filme foi muito bem feito, sabe? Eu gostei da ideia desse documentário, que no início é a gente acompanhar um grupo, a gente entender, conhecer uma religião diferente, com crenças diferentes. E eu acho que isso torna esse filme, uma experiência muito rica de uma perspectiva cultural. E isso é uma coisa que eu gosto muito, gente, quando a gente vê filmes, que se passam em países diferentes, com crenças diferentes e tudo mais. E a gente acaba aprendendo mais sobre o mundo e sobre as pessoas, e começando a se acostumar mais com as diferenças, e enfim. É um tipo de coisa que eu gosto, Inclusive, eu gostaria de me ingressar mais nessa coisa, do cinema estrangeiro e ver mais coisas de mais países, Então, eu achei, que eu fiquei muito feliz de ter apoiado esse filme no cinema, Eu espero que em outros cinemas e outras sessões tenha mais gente assistindo, Porque realmente é triste que na minha sessão tenha sido a única pessoa. Mas, enfim, A história do filme, a gente vai ver nesse documentário eles acompanhando, o pessoal dessa religião, especialmente, uma personagem que ela é uma médium, E ela consegue se comunicar com uma entidade lá específica que a gente vai conhecer no filme. Mas aí as coisas vão tomando um rumo mais sinistro quando a sobrinha dessa personagem parece estar sendo possuída por uma entidade que não é uma entidade benigna, sabe? Não é a mesma entidade que normalmente costuma se comunicar com as médiuns daquela família. E nisso, o filme vai acabar se tornando aquela coisa, clássica que a gente já conhece,
de possessão, de exorcismo, de coisas se mexendo, sabe? De coisas estranhas acontecendo e bizarras, e enfim. Esse filme, ele tem aquela estrutura clássica, né, de filme de possessão. Mas eu acho que por a gente estar num país diferente, com uma cultura e com uma religião diferente, o filme acaba tendo uma certa originalidade, sabe? Ele acaba ficando diferente. Normalmente a gente vê muitas das histórias de possessão focando, né, na religião católica, né? Então aquela coisa de Jesus, de cruz e enfim. E aqui isso não é uma questão, sabe? Não é disso que a gente fala no filme. São outras religiões, são outras formas de tentar combater esse espírito maligno, né? Essa entidade maligna. São outras formas, né, dos personagens tentarem ajudar a protagonista, né, deles irem descobrindo sobre a possessão e tudo mais, né? Eu acho que isso torna a experiência do filme muito diferente e muito rica e original. Além disso, né, eu também acho que esse filme ele é bastante longo, o que pra mim é uma coisa legal. Eu gosto de filme longo e eu acho que esse filme é longo na medida certa. Na primeira 1 hora de filme, a gente tem um desenvolvimento muito grande dos personagens, né? Dessa família, dessas médias, enfim. Então a gente acaba acreditando que eles são pessoas reais, sabe? Eles estão... ele não tem aquela coisa assim de serem apenas arquétipos que a gente costuma ver no filme de terror. Eles realmente são pessoas que eu acredito que são reais, sabe? São pessoas que têm cada um a sua identidade, cada um suas crenças, né? Seus acertos e seus erros, né? A gente consegue entender bem quem eles são e por causa disso a gente acaba se importando mais com o que está acontecendo. Que isso é uma coisa que pra mim, gente, no terror é essencial. Porque a gente tá vendo um bando de pessoas, né, sofrendo, sendo humilhada, sendo violentada. São coisas horríveis que acontecem no gênero do terror. Mas aí, quando a gente tem personagens com que a gente não se importa, aquela violência, né, toda aquela desgraça, aquela opressão, enfim, tudo aquilo de mal que a gente vê no filme de terror, acaba ficando gratuito. A gente vê o mal pelo mal, sabe? A maldade pela maldade, a violência pela violência e tudo mais. Mas quando a gente tem um filme que os personagens, eles são reais, eles são interessantes, a gente se importa. Então aquela coisa assim do mal, de um fantasma, né, de um assassino, enfim, acaba não se tornando uma coisa banal, sabe? O mal não é banalizado. O mal acaba realmente sendo uma coisa intensa. A gente se sente mal vendo o filme, a gente fica com aquela tensão, com aquele nervosismo, né, tentando ver como os personagens vão conseguir sobreviver àquilo, né, ver como eles vão conseguir lidar com aquilo. E eu gosto muito dessa sensação de desespero vendo um filme de terror, sabe? Da gente realmente torcendo pra tudo dar certo. E eu achei que esse filme conseguiu me fazer torcer pelos personagens, sabe? Eu estava engajado com a história, que é algo que muitas vezes eu não me sinto mais vendo filme de possessão e de exorcismo, né? Principalmente aqueles filmes americanos, que todo ano tem um filme novo americano de exorcismo, de possessão, e enfim. E a maioria é super sem graça, sem originalidade, super clichê. E eu achei que esse aqui não, sabe? Esse aqui, ele tem uma coisa mais profunda, sabe? Os personagens são legais, a cultura é diferente, a região é diferente. E tudo isso, né, tornou o filme, pra mim, muito imersivo, muito interessante, né? E apesar dele ser longo, eu fiquei concentrado, né, do início ao fim. E falando, né, gente, sobre o terror em si, as coisas que a gente vê em tela, né, as ações dessa entidade, desse demônio e tudo mais, tem momentos que lembram um pouco a Atividade Paranormal, tem momentos que lembram um pouco o filme, né, de O Exorcista. A gente tem vários momentos clássicos de filme de possessão, mas sempre, né, com um quê original, sabe? Com uma coisa diferentezinha que eu achei interessante. E uma coisa, né, gente, comparando com a Atividade Paranormal, eu lembro que a Atividade Paranormal, o início do filme, né, acho que a primeira 1 hora de filme costumava ser bastante mais fraquinha, assim, mais leve. A gente via uma coisa se mexendo ali, uma coisa se mexendo aqui. Os personagens, eles não tinham tanta profundidade, mas a gente ia tendo uma pista ou outra, né, sobre a mitologia do universo de Atividade Paranormal. E aí, quando chegava no fim, os finais de Atividade Paranormal são sempre muito legais, muito energéticos, sabe? Muita coisa acontecendo, muito babado, muita gente morre, né, o demônio aparecendo. Enfim, era sempre muito legal a conclusão, né, o terceiro ato dos filmes de Atividade Paranormal. E esse filme aqui, ele meio que tem essa energia também, sabe? O filme, ele vai sendo mais lento e vai crescendo aos poucos, né? Mas já digo, né? Diferente da Atividade Paranormal, que os personagens não tinham profundidade, aqui tem, como eu falei, né? Aqui tem uma história um pouco mais rica. Mas aí, gente, quando chega no terceiro ato, que já está estabelecido, né, a mitologia, sabe, as crenças daquele povo e o que é aquela entidade, já está estabelecido quais são os personagens, já está estabelecido, né, o perigo que aquilo ali tem, né, a tensão daquilo ali, enquanto aquilo é importante, né, o quanto é importante salvar aquela menina. Então, depois que eles acabam estabelecendo a base, o terreno, quando a gente chega no terceiro ato, aqui é a bagaceira. E sabe aqueles finais bombásticos que a gente tinha em Atividade Paranormal? Aqui você multiplica por 100, sabe? Aqui tá muito mais bombástico. Inclusive a gente tem alguns momentos que chegam até a ser meio gore, né? Eu não diria que o filme é super pesado, assim, de muito sangue e coisa do tipo. Mas quando chega no final, realmente o filme,
ele força um pouquinho a barra, mas no sentido bom, sabe? Tipo, a gente pensa que vai ser uma coisa e ele ultrapassa aquele limite, ele surpreende a gente, sabe? É um final que é muito intenso. Inclusive, assim, é muito longo. Normalmente eu lembro que os filmes de Atividade Paranormal, os finais eles eram muito bons, mas não durava tanto tempo. O personagem logo morria, a câmera quebrava, desligava, fim do filme. Mas aqui, o terceiro ato, ele é bem longo, sabe? Tá tendo várias situações, inclusive por ele ser um documentário. A gente tem aqui uma equipe de filmagem, então tem várias pessoas gravando com câmeras diferentes, de pontos de vista diferentes, e também em locações diferentes. Então no terceiro ato, sabe, quando tá a bagaceira rolando, a gente tá vendo mais de um lugar. São vários personagens, né, vários locais, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então o final desse filme, gente, é muito legal, sabe? Eu achei que foi um filme que eu fiquei, assim, tão eletrizado no fim, que eu fiquei com um sorriso no rosto, gente. Aí a bagaceira acontecendo e eu, ai meu Deus, tô amando. Basicamente, né, acho que já ficou bem claro que eu adorei esse filme. Foi uma experiência incrível de ter no cinema. Eu não tava com expectativa nenhuma, eu nem sabia direito sobre o que era esse filme, gente. Eu simplesmente, assim, queria ver um filme de terror. Porque faz tempo que não tem lançamento de terror no cinema, né? E os poucos filmes que lançaram nos Estados Unidos não vieram aqui pro Brasil, né? Feitos os filmes da A24. E, enfim, fico com raiva disso. Mas a questão é que tinha esse filme a médio, né? Eu olhei no site ingresso.com pra ver o que tava em cartaz. Na hora que eu vi esse filme, falei, terror, vou assistir. Né? E aí, eu não sabia qual era a opinião das pessoas sobre o filme. Depois que eu assisti, eu cheguei a olhar na internet. Eu vi que teve algumas pessoas que não gostaram, se decepcionaram, como sempre tem, né, gente? Nada agrada a todo mundo. Mas muitos críticos falaram bem desse filme, né? O que me surpreendeu, porque normalmente esse estilo de filme, assim, né, de falso documentário, found footage e tudo mais, normalmente os críticos costumam falar muito mal, né? Inclusive, o último filme que a gente teve de Atividade Paranormal, né, que foi o Next of Kin, eu cheguei a fazer vídeo aqui no canal. Eu adorei aquele filme, achei super divertido e os críticos odiaram. Mas esse aqui, a Medium, sabe, os críticos, eles acharam bom. Então eu achei até interessante isso, né? Eu não esperava que eles fossem gostar, mas eles gostaram, né? Então acho que você com certeza deveria dar uma chance pra esse filme, né? Eu acho que ele pode te surpreender. Foi uma experiência que valeu muito a pena pra mim. E assim, espero poder falar mais de terror aqui no canal, gente. Eu meio que desisti, assim, de esperar lançar coisa nova de terror pra fazer vídeo aqui, né? Porque eu gosto de falar de terror, mas esse ano eu mal tô fazendo vídeo de terror, né? Então acho que eu vou começar a fazer vídeos sem ser de lançamento, né? Eu queria até saber o que vocês pensam sobre isso. Eu queria fazer mais vídeos de rankings de franquias, né? Clássicas, assim, super famosas do gênero de terror. Então fazer vídeo aqui comentando, fazendo ranking, relembrando coisas, curiosidades, bastidores, enfim, sobre franquias tipo Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Brinquedo Assassino, né? E fazer mais coisa, porque esperar lançamento de terror no cinema não vai dar, né? Porque não tá lançando quase nada até então, esse ano, né? Eu sei que quando chegar lá em outubro, enfim, vai ter um bando de coisa, mas agora não tá tendo. E eu queria saber, né, o que vocês acham disso. Digam aí alguma franquia de terror, algum filme de terror que vocês gostam, né? Que vocês queriam que eu falasse aqui, que eu trouxesse curiosidades, que eu fizesse ranking e tudo mais, pra gente voltar a ter mais coisas de terror aqui no canal, né, gente? Que eu amo terror e tá tendo pouquíssimo. Mas então é isso, né? Não vou ficar mais enrolando nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem, né, de se inscrever aqui. E em breve eu volto, né, com mais vídeos. Até mais!